A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, confiante nas promessas do Senhor para a sua vida, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje então eu trago uma palavra maravilhosa para o seu coração e para o meu, uma palavra que vai fazer com que nós tenhamos forças para prosseguir, amém? Glórias a Deus, porque o que nós precisamos, meus irmãos, é de Deus, né? De Deus que traz palavras de vitória para o nosso coração. Muitas vezes a gente fica aí, olha, procurando aqui, procurando ali, né? Uma palavra que venha trazer um alento, trazer uma esperança. A gente vai em busca de amigos, em busca, muitas vezes, né, de até mesmo de palavras, né, vindas de alguém mais próximo a nós, mas eu quero dizer para você que a palavra que verdadeiramente vai sustentar a nossa vida, vai renovar as nossas forças físicas e espirituais é a palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui para trazer essa palavra tremenda e poderosa ao seu coração. Amém? E para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs com o Devocional da Manhã e todas as noites com a Meditação da Noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com os seus amigos, nos ajudando aqui no crescimento do canal. E que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém? Glórias a Deus. Hoje, então, para a nossa meditação, eu trago alguns versículos do capítulo 11 do livro de Hebreus. Hebreus 11, versículo 1 ao versículo, só confirmar aqui, meus irmãos, onde eu marquei, ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você a orar comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos pela tua palavra. E nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Peço-te também que abençoe nossa vida, nossa família, nos livre de todo mal. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui nessa manhã maravilhosa para podermos trazer uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Hoje, então, com essa palavra que vem falando sobre fé. Aleluias, né? Fé é a chave da vitória, né, irmãos? Fé, quando a gente tem fé, a gente ora. E aí, olha,
as duas coisas juntas, né, vão nos trazer o quê? Vitória. Aleluias, né? Se a gente for orar sem ter fé, não vai adiantar, né? E da mesma forma, se a gente tiver a fé e não orar, porque a fé sem obras ela é morta. Então a gente precisa colocar a nossa fé em ação, orando ao Senhor e crendo nas suas promessas. Eu sempre abro aqui o nosso devocional dizendo, né, aleluias, né, que eu espero que você esteja firme nas promessas do Senhor, aleluia, as promessas de Deus que estão na palavra de Deus para o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, aqui através dessa leitura a gente viu alguns exemplos de fé, não é verdade? Vimos exemplo de Abraão, né, que foi mandado, né, para um lugar que ele não sabia nem para onde ir, mas ele foi. Vimos o exemplo de Noé, que construiu uma arca ali para abrigar a sua família e ser salvos, né, eles serem salvos. Vimos, se a gente continuar essa leitura, a gente vai ver mais exemplos de fé, né, irmãos? Mas o que importa, né, para nós nessa manhã é que nós coloquemos a nossa fé em ação para que a gente possa receber as promessas que Deus tem para nós. Aqui diz, né, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, aleluias, né? E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, é na nossa vida, é pela fé que nós vamos alcançar as vitórias que o Senhor tem para nós, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Então a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é essa palavra poderosa. Desculpa. Para nós colocarmos a nossa fé em ação, para podermos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Amém? E lembre-se, a fé sem obras é morta. Não adianta a gente apenas dizer que tem fé. A gente tem que colocá-la em ação em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Para finalizar, então, agora, esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Olho Mágico. Um de meus sobrinhos trouxe um livro de imagens da série Olho Mágico a uma reunião familiar. As imagens do livro parecem ter formas bidimensionais comuns, mas ao olharmos de certa maneira, a superfície plana aparenta ser tridimensional. Todos se revezaram tentando treinar os olhos para tornar visível a imagem tridimensional. Um dos familiares teve dificuldades para detectar a terceira dimensão. Muitas vezes percebi que ele estava com o livro aberto, olhando-o de diferentes distâncias e direções. Mas apesar de não poder enxergar a imagem escondida, acreditava que estava ali porque outros a tinham visto. Sua persistência me fez pensar sobre a importância de termos a mesma tenacidade em questões de fé. O perigo para aqueles que duvidam é deixarem de procurar por Deus por acreditarem que ele não pode ser encontrado. Moisés alertou os israelitas que as gerações futuras se afastariam de Deus. Prometeu, no entanto, que aqueles que buscam a Deus de todo o coração e de toda a alma o encontrarão. Deuteronômio 4:29. O livro de Hebreus confirma que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente, né? Hebreus 11:6. Se você luta para crer, lembre-se, só porque você não vê a Deus não significa que ele não existe. Ele promete ser encontrado por aqueles que o buscam. Aleluias! Porque Deus é magnífico, ele será procurado. Porque Deus é bom, ele será encontrado. Amém? E lembre-se, aleluias, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ainda que você não esteja vendo, aleluias, a sua vitória, mas creia nela. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.